Ô Vinícius Andrade, nessa história dos desfalques atleticanos, na expectativa do estilo de jogo do lado alvinegro, isso interfere alguma coisa no jogo do Cruzeiro? Ou é o Cruzeiro que vai jogar do mesmo jeito que está dando certo o campeonato inteiro, Andrade? Se o Cruzeiro ele tiver muito preocupado com a escalação do Atlético, se isso for interferir na definição do time do Cruzeiro, o Jardim não vai escalar o time tão cedo, né? Porque a dúvida pelo Atlético ela vai persistir até as vésperas da partida. Então o Cruzeiro tem que olhar mais para ele nesse momento, pegar como referência também os 2 últimos jogos da Copa do Brasil no Clássico, que foram recentes, e o Cruzeiro manteve a mesma estratégia. O Cruzeiro não mudou em relação ao que vinha jogando e foi superior nos 2 jogos. Tem um desfalque importantíssimo que é do Fabrício Bruno, sim, é uma referência do time, é um dos melhores zagueiros, se não for o melhor hoje do futebol brasileiro. Mas eu acho que, Cirilo, a situação do Cruzeiro, até pelo encaixe do time, até porque o Cruzeiro já pegou vários adversários, seja da parte de cima ou de baixo, e não muda a forma de jogar, então não tem muito o que discutir em relação à característica do jogo, em relação à escalação. Nesse caso, o Jardim ele vai tentar retomar as boas atuações. O Cruzeiro vem de alguns tropeços, o Cruzeiro vem de um empate com o Sport, em que o time atua abaixo do que vinha. Então, nesse momento, acho que é muito mais recuperar a confiança, recuperar a parte física, algo que o Jardim já diagnosticou que foi um problema nos últimos jogos, mas em relação à forma de jogar, isso para mim tá bem claro, não vai mudar. Ô Simões, muda alguma coisa na cotação do dólar, digamos assim, do lado celeste, ou nada interfere se o Galo vai ter um zagueiro só, 2 zagueiros, 3 zagueiros, não interfere nada na vida do Cruzeiro pensando em estilo, em proposta de jogo para a próxima quarta-feira? Cirilo, eu acho que interfere sim, né? Assim, a estratégia de cada lado, embora seja muito mais fácil pro Sampaoli saber como o Cruzeiro vai jogar do que pro Jardim saber como o Atlético vai jogar, né? Porque o Cruzeiro muda peças, né? E até agora a única mudança de peça que a gente tem é o Fabrício Bruno, entrando o Jonathan Jesus. Acho que o João Marcelo corre por fora, mas deve ser o Jonathan Jesus, né? O Christian é uma dúvida aí, tá com um problema muscular, mas de toda forma, assim, o Cruzeiro tá encaixado, tem uma maneira de atuar, principalmente quando joga fora de casa. Agora, a estratégia do Sampaoli, ela vai afetar diretamente essa questão do Cruzeiro. Por quê? Porque o Sampaoli pode optar por ter muita velocidade na frente. A gente não sabe se ele vai botar aquele quarteto de Rony, Dudu, Bernard e tinha mais um atacante. Pode ser o Biel? Pode ser o Biel. Ou pode ser, entendeu? Então, quer dizer, com o Scarpa de segundo volante, porque ele jogou com o Rony, Bernard e Dudu. Não foi isso contra o Sport? Deixa eu pegar aqui. O Scarpa porque tem o Scarpa de ala, o Arana jogou por dentro. Isso. Mas contra o Sport foi isso. Porque teve o Igor Gomes. Que é volante, né? Isso, que não tem, que é volante. Então, quer dizer, ele pode ter... Se ele tiver o Roman, eu acho até que ele pode colocar, de repente, Fausto Vera, o Gabriel Menino e o Scarpa. E, de repente, ter esse trio de Bernard, Rony e Dudu. Muda a maneira, porque ele vai explorar principalmente os espaços que o Cruzeiro pode vir a dar. E a última amostragem que a gente tem do Cruzeiro foi um time que deu muitos espaços, mas completamente desfalcado. Sim. O Cruzeiro contra o Sport não tinha no sistema defensivo o William, Fabrício Bruno e Lucas Romero. Então o lado direito da defesa do Cruzeiro estava completamente comprometido. E aí só não teria o Fabrício Bruno, é uma questão considerável. Então eu acho que é esse o aspecto, tá? De como o Sampaoli vai armar o Atlético, e acho que o Jardim só vai ter essa informação 1 hora antes do Clássico. Eu acho que assim, os dois lados sabem mais ou menos como a coisa tá andando de um lado e de outro, como tá funcionando, mas de toda forma é isso. O Jardim só vai saber a estratégia atleticana pouco antes do Clássico. E aí fica um pouco mais difícil dele se organizar, embora o time esteja muito encaixado. Mas eu acho que o Atlético vai apostar mais no Cruzeiro tomando as rédeas da partida e o Atlético sendo um time mais reativo, por mais que o confronto seja na Arena MRV. E aí seria uma estratégia diferente do último clássico que eles fizeram lá, né? Porque aquele jogo da Copa do Brasil foi um primeiro tempo lá e cá, mas o Atlético ofereceu muita
dificuldade é o Cruzeiro. O Atlético teve umas 3 ou 4 oportunidades chegando na área. O Cuca fez uma mudança total, né? Com o Coelho fazendo um papel diferente, Hulk, essa coisa toda. Então eu acho que pode vir a ser um jogo mais ou menos parecido com aquele, dependendo da estratégia do Sampaoli. É o Galo reativo, Vinícius Andrade? É o termo da moda. Galo reativo com o Sampaoli é algo que eu não imaginava, mas tem sido em alguns momentos, porque o Sampaoli tem adaptado até as ideias dele, o que ele tem de convicção no futebol, com base no momento, no contexto, com os desfalques, com base no que o time está conseguindo assimilar nesse momento do trabalho dele. Mas é muito difícil para o Leonardo Jardim imaginar qual vai ser a formação do Atlético e até a postura. Por isso que eu acho que ele tem que focar muito mais em recuperar o que o Cruzeiro já fez nesse campeonato, do que ficar se preocupando se vai jogar o Ivan Romão, se vai jogar o Vitão. Porque, assim, algumas ideias do Sampaoli, eu acho que elas não vão fugir. Eu imagino que o Atlético vai se defender com uma linha de 5, como tem sido na maioria dos jogos. Imagino que o Bernard vai ser esse meia para articular mais as jogadas, que o Arana deve jogar por dentro como meia também pela esquerda. Então, assim, algumas noções já dá para ter. E isso o Jardim, com certeza, vai estudar. Agora, em relação a peças, é praticamente impossível. Até o Jardim saber, acho que nem o Sampaoli sabe ainda qual que é a escalação que ele vai mandar. Mas sobre postura, eu acredito até que o Cruzeiro vai tentar propor mais o jogo. Porque é um time mais encaixado, é um time com menos desfalques. Então, mesmo que seja na Arena MRV, acredito que o Cruzeiro vai sair mais pro jogo e o Atlético tentar explorar mais os contra-ataques. O pré-jogo é de apostas, né? Apostas dos treinadores. Vejamos qual aposta sairá vencedora estrategicamente falando. Ô João Vitor Xavier, falando em aposta, cara, o Cruzeiro foi ao mercado para buscar um jovem pro ano que vem. O que esse Villarreal tá arrebentando no Mundial Sub-20 e o torcedor do Cruzeiro tá empolgado, né? É um bom movimento de mercado, é uma captação, né, de mercado interessantíssima. O menino Taco faz gol, hein, João? Ô Cirilo, é de encher os olhos o que o Villarreal tá fazendo nesse Mundial, né? Tem tudo aí para ser uma grande promessa, uma grande revelação do futebol sul-americano. Menino é um talento puro, aquele típico talento do futebol sul-americano, de países como Colômbia, como Brasil, aquele cara que tem habilidade, que tem qualidade. E o mais bacana é ver como o Cruzeiro estava antenado no mercado de captação de jogadores. Me parece uma estratégia muito clara do Cruzeiro, pelo direcionamento que nós temos visto nas últimas contratações do Cruzeiro, principalmente depois da mudança da diretoria de futebol, do Cruzeiro buscar jogadores jovens, do Cruzeiro buscar promessa. É aquele jogador semi-pronto, né? O cara que vem ali na faixa dos 18, 17, 19 anos e de que pode ser esse jogador um ganho técnico muito grande, um ganho financeiro muito grande para o Cruzeiro no futuro. Me parece que é essa situação que o Cruzeiro investe e quero dizer que é um caminho muito acertado do Cruzeiro. Palmeiras está fazendo rios de dinheiro com isso. Flamengo está fazendo rios de dinheiro com isso. Pode pegar aí o que Flamengo e Palmeiras venderam nos últimos anos. Isso é uma enormidade. O Cruzeiro perdeu muitos jogadores de muita qualidade nos últimos anos por falta de organização e de planejamento na base. Antes do Cruzeiro ser uma SAF comandada pelo Pedro Lourenço. É um trabalho bem feito que o Cruzeiro está fazendo nesse sentido e eu acho que dará muitos frutos para o Cruzeiro em médio e longo prazo. Não existe outro caminho para o Cruzeiro a não ser investir na base, para conseguir competir com o que Flamengo e Palmeiras já têm de desequilíbrio orçamentário. E digo mais, é o caminho para o Atlético e para qualquer equipe que quiser ser saudável no futebol brasileiro. O Atlético, inclusive, ô Cirilo, que vinha aí de uma draga nas categorias de base, com uma categoria de base destruída há alguns anos nas gestões anteriores, o Atlético começa a se reorganizar, a se rearrumar, a ter perspectivas, está na final aí do Brasileiro de base. Sei que o Atlético tem investido muito em organizar suas categorias de base e também acho que é o caminho. Quem não tem base não chega em lugar nenhum. E esse caso do Villarreal é a maior prova de que o Cruzeiro está com olhos apurados ali, bem trabalhados, para fazer uma base muito forte para o futuro e ganhar muito dinheiro, além de ter o retorno técnico que é tão importante, viu, Cirilo?